perca de tempo. O Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, no seu capítulo de número 2. O Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 2. O versículo de número 25 em diante. Graças a Deus. A presença de Deus está sobre essa igreja. O Senhor entendeu? A presença de Deus está sobre essa igreja. Se não for para sentir a presença de Deus aqui, como diz o pastor Robson, ficava em casa. Se fosse para ver você e a sua roupa somente, possa ser que eu viria, mas eu vim para sentir a presença de Deus. Aleluia. Capítulo 2, o versículo de número 25, está escrito assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, para que lhes fizera o que requeria o costume da lei, Simeão tomou os braços e levou a Deus, dizendo: ó soberano Senhor, como prometestes agora, ó despedistes em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo, ó Deus. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição em meio a muitos, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa e tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permaneceu viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. E tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Feche os seus olhos. Senhor soberano, nosso Deus e eterno, precisamos nesta noite, Senhor, nos esvaziar. Precisamos nos esvaziar, meu Deus,
de todo o nosso eu, de todos os nossos desejos, Senhor, porque pretendemos nessa noite ouvir de fato, meu Deus, o que o Teu Espírito, meu Deus, quer falar aos nossos corações. Há um tempo, meu Deus, de avivamento, há um tempo de revestimento da Sua igreja. E o século, meu Deus, que nós temos vivido, Ele tem oferecido, meu Pai, a muitos, ó Pai, aquilo que cega a nossa visão, aquilo que nos tira, meu Deus, do centro da Sua vontade. Queremos amar, meu Deus, estar na Sua casa, queremos, meu Deus, amar estar na Sua presença, e por isso, meu Deus, é o convite que nós fazemos. Fica conosco, Espírito Santo, e nos ajude e nos abençoa em nome de Jesus Cristo. Você pode dar uma chuva de palmas para o Senhor Jesus? Aleluia. Amém? Vamos fazer em nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus nessa noite, ela nos chama a um compromisso. Eu acredito que da mesma forma que ela é lida, ela também é interpretada. Mas a interpretação da palavra do Senhor Deus, ela não é diferente para mim e para você. A interpretação da palavra de Deus, ela corre na mesma condição, a condição de vir tocar as nossas vidas. Ela vem na condição de trazer mudança para as nossas vidas, e ela vem na condição de trazer salvação para as nossas vidas. Eu e você nessa noite estamos sendo confrontados por Deus a olhar com outros olhos para a casa do Senhor, para a palavra do Senhor, e nos reter um pouco mais, e nos abster, como diz o pastor da igreja, nos abster daquilo que é prazeroso à nossa carne, à nossa visão, para entender aonde é que está o nosso nível de intimidade com Deus. Deus, neste dia, com essa palavra, Ele nos chama ao compromisso, que há um nível de intimidade na presença dEle, há um nível de compreensão dos Escritos Sagrados, quando eu vivo, quando você vive, quando nós decidimos, aleluia, viver uma vida diferente na terra. Já visto que o escritor, ele relatou de forma muito clara a respeito do homem Simão, a respeito daquele que ministrava no templo, a respeito daquele que estava incumbido de um ministério sacerdotal no templo, na casa do Senhor Deus. Ele tinha o seu compromisso, ele tinha a sua certeza. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite a entender que aquele homem, por nome de Simão, ele era um homem que possuía a família. Diga comigo, Simão possuía a família. Diga comigo, Simão possuía filhos. Diga, Simão, ele tinha herdeiros. A Bíblia está dizendo que aquele homem não era diferente de mim e nem de você. Aquele homem tinha uma vida traçada de forma paralela à minha e à sua, mas ele tinha um compromisso na casa de Deus, ele tinha uma responsabilidade na presença de Deus, e o compromisso dele era ministrar, aleluia, a oração do sacrifício na casa de Deus. O compromisso daquele homem era ministrar o favor de Deus na vida das pessoas que viessem em busca da presença de Deus. Quantos vieram em busca da presença de Deus? Aquele homem, pastor Moisés, ele tinha responsabilidade como eu, você, pastor Robson, o ministro, os irmãos que têm se dedicado a Deus tinha. Levar pessoas a ser conduzidas pelo caminho. Eu e você somos ferramentas, somos instrumentos de Deus.
espiritual cá para nós, irmão. Não é para qualquer pessoa, não, amém? Diga, eu estou dentro dele. E o homem, por nome de Simão, ele tinha uma vida secular igual a nossa. Ele possuía uma conduta diária igual a nossa. Ele trabalhava, ele comia, ele bebia, se vestia, tomava banho. Ele tinha os seus momentos de lazer, os seus momentos especiais. Mas ele também tinha o seu compromisso com Deus. E uma coisa que me chama a atenção é que aquele homem viveu a sua vida toda servindo o templo. Entrava dia e passava dia, entrava noite e passava noite. E ele estava em oração no templo, ele estava em dedicação no templo, ele estava em consagração no templo, ele estava conduzindo pessoas ao templo de Deus. A Bíblia Sagrada está dizendo de forma categórica e teológica que existem formas de nós interpretarmos os tempos de Deus. A Bíblia diz que o tempo em que o Senhor habita não é feito por mão de homens, não é construção, não é obra feita por mão de homens. Ele disse que o templo ele não é constituído na terra, não é pedras. Ele diz em primeiro lugar que a casa de Deus seria chamada não casa de covil, de ladrões, de vendedores, de corrupto, mas seria chamada casa de oração. Por quê? Porque a prostituta entraria nele e ela desejaria o que estava sobre a vida das pessoas que estavam nele. Os ladrões viriam, os bandidos viriam, aqueles que estavam em cadeias viriam, os possessos viriam e sentiriam a presença de Deus e eles desejariam estar na mesma condição dos que estavam ali. E a pergunta nessa noite que eu te faço: quando as pessoas entram na igreja, quando as pessoas entram na sua vida, quando as pessoas se colidem com você, qual é o pensamento dela, qual é o comportamento dela, qual é a linguagem corporal que ela transmite para você? Ela está entrando na presença de Deus, ela está entrando em um tempo de adoração, ela está entrando em um ambiente em que um homem e uma mulher, um jovem, uma moça, um pai e uma mãe, ele é uma mulher de Deus. Porque eu tenho uma notícia para você: se a concepção dele for que você é uma mulher ou um homem de Deus, você está perdido. Porque ele vai te procurar todas as vezes que ele tiver dificuldade. Ele vai no seu encontro toda vez que ele precisar de uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, toda vez que ele precisar de oração, de um socorro. Ele vai até você, ele vai até a sua casa, ele vai até a sua família, ele vai no seu encontro. E a segunda é que se ele não encontrar a presença de Deus na sua vida, ele nunca vai te procurar. Isso aí! Ele não vai atrás de você, ele não vai te ver, ele não vai se preocupar com você, porque a presença de Deus não está na sua vida. Mas se a presença de Deus estiver sobre você, automaticamente Deus vai alcançar a vida dele e dela, e Deus vai operar milagres na vida dele. Você pode dizer amém?
Ele queria ver a glória de Deus. Ele queria ver a imagem de Deus. E quando a notícia chega até ele, a mãe de Jesus, por nome de Maria e José, diz: o menino tem 7 dias, levemos ao templo, e como de costume, apresentamos ele para Deus, e que Deus cuide da vida dele, e que Deus guarde a alma dele. Quando Simão recebe a notícia, ele corre, ele se apressa